Olá, somos estudantes de nutrição e vamos falar sobre diabetes do tipo 1. A diabetes do tipo 1 é a diabetes insulino-dependente. Vamos explicar sobre essa insulinodependência ao decorrer do vídeo. Falando sobre a epidemiologia, a OMS aponta que entre 11 pessoas, uma dessas pessoas apresenta diabetes. E o mais assustador é a transição durante as décadas, né? Como essa doença ela evoluiu. Em 1980, apresentava 108 milhões de casos. Em 2014, a OMS apontou que apresentava uma média de 422 milhões de casos, né, diagnosticados com diabetes, sendo que a diabetes do tipo 1 representa de 5 a 10% desses tipos de diabetes. E a diabetes do tipo 1, ela também é mais predominante na infância, ela representa 90% dos casos de diabetes na infância. Porque para a criança ter diabetes do tipo 2, ela precisa ter uma exposição a hábitos ruins, né? Um estilo de vida ruim, uma alimentação ruim. E o que uma criança não tem é esse período ainda de exposição. Então, a diabetes do tipo 1 é mais predominante. Ela também tem uma variação a depender da população e da área geográfica, porque tem uns lugares que ela é mais predominante, outros que elas são menos, como na Finlândia e na Sardenha, que apresenta 35 casos a cada 100 mil pessoas. Né? É onde mais apresenta casos de diabetes do tipo 1. Seguida da Europa e da América do Norte, que vai ter de 10 a 20 casos por 100 mil pessoas. Depois, por países asiáticos e africanos, que é o que vão ter menos casos, que vão ter uma média menor que 5 casos por 100 mil pessoas. E o Brasil, que apresenta uma média de 8 casos a cada 100 mil pessoas. Sabe também que essa diabetes está sendo evoluída em crianças menores de 4 anos, está tendo uma evolução, mais crianças estão tendo diabetes do tipo 1. Ela tem predominância na raça branca, né, do que na negra. E a asiática é o que vem se mostrando menor incidência entre todas. A variação de idade, né, apresenta assim, o maior pico entre 8 e 13 anos, e depois disso vai diminuindo, né? Vai ter menos casos de diabetes, e em questões assim de gênero, elas apresentam a mesma variável, só que a partir dos 25 anos acima, os homens têm mais predominância de ter diabetes do tipo 1. Falar agora sobre etiologia. Agora eu vou falar um pouco sobre a etiologia do diabetes de mellitus tipo 1. Então, a diabetes tipo 1, ela também é conhecida como diabetes insulino-dependente infanto-juvenil e imunomediado. Então, neste tipo de diabetes, a produção de insulina no pâncreas, ela vai ser insuficiente. Por quê? Porque as células elas vão sofrer o que a gente chama de destruição autoimune. Então, os portadores de diabetes do tipo 1, eles necessitam de injeções diárias de insulina, no caso, para manter a glicose no sangue em valores normais. A diabetes do tipo 1, ela subdivide-se em dois tipos, tipo 1A e tipo 1B. A tipo 1A ela é a forma mais frequente que acontece. Ela é confirmada pela positividade de um ou mais autoanticorpos. Então, vai ocorrer a deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta. Já a tipo 1B é quando os autoanticorpos não são detectáveis na circulação, ou seja, ela é de uma causa desconhecida. Então, vai ocorrer a deficiência de insulina de natureza idiopática. A idiopática, ela refere-se às formas da doença cuja causa ela vai ser desconhecida e ocorre principalmente em pessoas de origem africanas ou asiáticas. Então, os fatores de riscos, eles podem ser genéticos, autoimunes e ambientais. Os fatores genéticos, eles têm uma forte associação com o antígeno leucocitário humano, que vem de dentro, que é próprio, né, esse antígeno, e também com o perfil familiar. Quando os parentes mais próximos, pai, mãe, irmão, têm algum tipo de doença autoimune ou a própria diabetes do tipo 1, aquela criança tem mais chance de desenvolver diabetes do tipo 1. Nesse sentido, envolve além da predisposição genética, envolve também fatores ambientais que vão desencadear uma resposta autoimune. Entre os principais fatores ambientais pode ser citado infecções virais, que vale ressaltar, né, o vírus da rubéola e o retrovírus, porque tem mostrado uma forte associação com o desenvolvimento, né, com o gatilho para essa doença. Tem também as toxinas, como pesticidas, pode ser nitritos, nitratos também provenientes da alimentação, deficiências de vitamina D,
também tem mostrado uma associação como um gatilho para o desenvolvimento da doença. E também a composição de microbiota, né? Porque a microbiota ela é uma barreira intestinal. Se a gente perde essa barreira intestinal, a entrada de antígenos é muito mais fácil, o que pode levar, né, a desencadear essa doença. Também está muito ligada com a introdução precoce de alguns alimentos como leite de vaca na infância. Algumas revisões sistemáticas indicaram que uma curta duração ou a própria falta do aleitamento materno pode ser um fator a contribuir, né, um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes do tipo 1 de forma mais tarde, né, quando essa criança crescer. E também é importante lembrar que, por ser uma doença autoimune, ela tem uma forte associação com outras doenças autoimunes, como doença celíaca, tireoidite de Hashimoto, entre outras doenças autoimunes. Geralmente podem desenvolver ou pode ser um gatilho as próprias doenças anteriores para isso. E também é importante lembrar que ela é uma doença psicossomática, ou seja, depende muito do emocional do portador. Um momento ali de trauma emocional pode levar como um gatilho para o desenvolvimento dessa doença. Então é importante também trabalhar o psicológico desses portadores. Falar um pouco sobre a fisiopatologia da diabetes do tipo 1. Só que antes eu vou falar um pouco qual é a função do pâncreas, né? O pâncreas, a gente sabe que ele é uma glândula mista, tem funções tanto endócrinas como exócrinas. Suas funções exócrinas é a produção do suco pancreático para poder levar para o duodeno, para o processo, né, de digestão, para posteriormente ser absorvido. E endócrina, que é a produção de hormônios, como glucagon, insulina, somatostatina e outros. E a diabetes do tipo 1, ela é uma síndrome, né, que tem uma etiologia múltipla, apesar de não ser completamente reconhecida. O que vai ocorrer basicamente é a destruição das células beta-pancreáticas, que é responsável pela produção de insulina. Então, trata-se de uma doença metabólica caracterizada por um processo de hiperglicemia crônica, devido a um defeito da insulina, que vai gerar distúrbios na metabolização, né, de glicose e vai levar a essa hiperglicemia. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a evolução da doença ela não é aguda e sim crônica. É um processo de agressão, de autoagressão, melhor falando, por anos, meses, né, durante uma fase pré-clínica, um período lá. E isso até levar a doença, até gerar uma hiperglicemia, uma cetose, vai ser quando as células beta-pancreáticas estiverem praticamente ausentes, né, falhadas, atrofiadas. Falando da fisiopatologia propriamente dita, acredita-se que as exposições a infecções virais e a produtos tóxicos para as células beta-pancreáticas vão ser como agentes agressores que podem levar a induzir a morte celular. E também vai aumentar essa exposição a autoantígenos pancreáticos que vão acabar sendo reconhecidos pelo sistema imune e vão gerar uma resposta imunológica, né? O que acontece basicamente é um desequilíbrio entre os mecanismos de tolerância pelos autoantígenos. O seu corpo começa a reagir contra ele mesmo. E isso vai gerar vai desencadear um processo inflamatório que vão atacar exclusivamente as células beta-pancreáticas, aquelas que produzem insulina, e vão poupar, curiosamente, as outras células que produzem outros hormônios, como glucagon, somatostatina, né? E só as células beta-pancreáticas vão estar sendo lesionadas, vão estar sofrendo danos e vão gerar atrofias, né? Vão ficar atrofiadas. Esse processo de destruição das células beta-pancreáticas é denominada insulite, né? Que ocorre essa destruição que vai ser mediada por células linfocitárias, macrófagos, células NK. Então, vai ser um processo dependente da imunidade celular, ou seja, imunidade adaptativa. E essas células elas vão ser destruídas por um mecanismo chamado apoptose, que é basicamente a morte celular programada, que vai ser levado, né, vai ser causado por esse processo inflamatório e pelos altos níveis de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, interferon gama, interleucinas, entre outros. E isso vai ser
induzida, né, pelos próprios linfócitos T, que vão estar autorreativos naquele momento, vão estar reagindo contra o próprio organismo e vai gerar como consequência a destruição, lesão tecidual das células beta-pancreáticas e atrofia, e vai tornar o indivíduo insulino dependente, pois não vai estar produzindo mais insulina, e ele vai precisar da insulina diariamente para poder manter os seus mecanismos, né, a sua metabolização de glicose, para manter a sua homeostase. Então, de forma resumida, tem esse esquema aqui que mostra a participação das células, mostra desde os desequilíbrios dos mecanismos de tolerância contra os autoantígenos até a lesão tecidual e destruição das células beta-pancreáticas. Então, resumidamente, é isso aqui que acontece. Então, devido à falta de insulina, as células não vão internalizar a glicose, o que vai levar à hiperglicemia e alguns sintomas, como poliúria, porque o rins não vai conseguir reabsorver toda a glicose que vai estar no sangue e vai fazer com que essa glicose seja eliminada com uma grande quantidade de água, que vai levar também uma sensação de desidratação e vai causar uma sede excessiva. Ele deve beber muita água para tentar se reidratar. Vai levar a perda de peso porque eu não estou internalizando glicose, eu não tenho energia. Vai levar também a fadiga, dores musculares, dores de cabeça, náusea, vômito, hiperglicemia, como eu falei, e desequilíbrio eletrolítico. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de insulina, começando pela ultra rápida. A ultra rápida tem um início muito rápido com curta duração. Tem a glusilina, lispro e asparte. O início de ação é a velocidade com que essa insulina vai começar a trabalhar após a injeção, que é de 10 a 15 minutos. O pico é a hora em que essa insulina vai atingir o ponto máximo no que diz respeito à redução de glicemia, que é entre 1 e 2 horas. E a duração é o tempo que essa insulina vai agir naquele organismo, que é de 3 a 5 horas. Então, a ultra rápida ela deve ser utilizada junto às refeições e injetada imediatamente antes das refeições, justamente pelo rápido efeito que ela faz no organismo. Temos também a rápida, que é a insulina humana regular, que tem início rápido e tem curta duração. Temos o Mulin Novolin, tem um início de ação de 30 minutos, uma duração de 6 horas e 30 minutos, e é utilizada junto às refeições também. Deve ser injetada de 30 a 45 minutos antes do início das refeições. Nós temos a de ação intermediária, NPH humana, que tem um início de ação de 1 a 3 horas e tem uma duração de até 18 horas. Ela não é específica para refeições, geralmente é utilizada antes de dormir para evitar a hipoglicemia e pode ser indicada 1 ou 2 vezes ao dia. Nós temos também a de longa duração, que é a basal, que tem um início lento com longa duração. O início dela é de 1 hora e 30 minutos. A gente tem glardina, detemir e degludeca. Então, dependendo, a duração pode ser maior que 24 horas até 24 horas ou de 16 a 24 horas. E ela não é específica para refeições. Geralmente, a aplicação começa 1 vez ao dia antes de dormir. Nós temos também as pré-misturadas, que possibilitam ao paciente aplicar 2 tipos de insulina em uma única aplicação. Então, a insulina pré-misturada regular, ela é aplicada junto a 1 ou mais refeições ao dia e ela deve ser injetada de 30 a 45 minutos antes do início das refeições. O início de ação dela é de 10 a 15 minutos do componente R e de 1 a 3 horas do componente N. Bom, a contagem de carboidratos é uma estratégia que os pacientes diabéticos podem utilizar, tanto tipo 1 quanto tipo 2, e ela não é recente, mas ela cada vez vem ganhando mais destaque e adeptos. Então, é uma terapia nutricional, onde a gente contabiliza os gramas dos carboidratos que são consumidos nas refeições, nos lanches do dia, para manter a glicemia dentro dos limites convenientes. E a razão pela qual contamos os gramas dos carboidratos é porque os carboidratos eles são os nutrientes que mais afetam a glicemia. 100% são convertidos em glicose em um tempo que varia de 15 minutos a 2 horas. E os objetivos desse tratamento, né, como eu falei anteriormente, é um maior controle glicêmico, mas é também dar ao paciente uma melhor qualidade de vida, esperando que ele tenha maior adesão ao seu tratamento e, juntamente com isso, consiga retardar, né, ou até mesmo evitar complicações futuras que o diabetes mellitus traz consigo.
Então, ao receber um paciente com diabetes, a elaboração do seu plano alimentar vai se iniciar pelo cálculo das suas necessidades calóricas diárias, de acordo com a anamnese. E após determinar o VET, calcula-se a quantidade total dos carboidratos a serem consumidos por dia e fraciona-se esse total em refeições, levando em conta a rotina, horários e medicações do paciente. Teremos então a quantidade de carboidratos determinada por refeição. É fundamental para o nutricionista saber qual ou quais os tipos de insulina que esse paciente vai fazer uso, quando se inicia o pico de ação e quando termina, para uma perfeita adequação a essa dieta. É possível realizar a contagem de carboidratos de duas formas, pelo método por gramas, também chamado de método avançado, e pelo método por equivalentes, também chamado de método básico ou de substituição. Na contagem de carboidratos por gramas, são somados os gramas de carboidrato de cada alimento a ser consumido por refeição, né? E é possível obter essas informações em tabelas, em rótulos de alimentos. Então, se o paciente já tem no seu plano alimentar definido qual é a quantidade de carboidrato que ele pode comer em cada refeição, ele pode fazer substituições à sua maneira, né? Ele não está proibido de comer alimentos, ele pode comer todos os alimentos, desde que ele saiba contabilizar esses carboidratos e que esses carboidratos batam de acordo com o que foi definido em cada refeição. Então, a gente tem aí um exemplo de um biscoito, né? E se o paciente, por exemplo, tem no plano alimentar dele que no café da manhã ele pode consumir 40 gramas de carboidrato, e nesse biscoito, uma porção tem 17 gramas de carboidrato, isso quer dizer que é possível esse biscoito se encaixar na sua refeição, porque ele vai consumir uma porção, que são 3 biscoitos, e ainda vai sobrar uma boa quantidade de carboidrato para ele incluir outros alimentos, né? Ou então ele pode fazer a conta, né, para ver quanto de carboidrato tem em cada unidade de biscoito, né, que vai dar 5,67 gramas de carboidrato, e ele multiplicando esse valor pelas unidades de biscoito, né, que ele deseja consumir, ele vai ver então a possibilidade, né, as possibilidades que ele tem. Quantos biscoitos ele pode consumir no seu café da manhã, se ele tem até 40 gramas para utilizar, né, para consumir. Então, é dessa forma. Além dos rótulos nutricionais de alimentos industrializados, o paciente pode utilizar também uma balança, pois ele sabendo o peso exato da porção que ele quer consumir, ele pode fazer o cálculo, né, que é uma regra de 3, se baseando na porção definida na tabela, e assim descobrindo e tendo certeza da quantidade de carboidrato que tem ali naquela porção que ele deseja consumir. O paciente, então, que utiliza esse método de contagem de carboidrato por grama, ele vai precisar contabilizar quantos gramas de carboidrato tem em cada alimento que ele vai consumir naquela refeição, para saber se está de acordo com o que foi estabelecido para ele. É um método mais trabalhoso, mas é de fácil aprendizado e oferece resultados mais precisos, pois se sabe exatamente o quanto de carboidrato que será consumido, né? Exige motivação do paciente para receber todas as orientações, adesão ao tratamento e monitorização glicêmica domiciliar. Já no método de contagem de carboidratos por equivalentes ou substituições, os alimentos eles são separados em grupos, onde cada alimento, né, cada porção ali que está determinada corresponde a uma substituição de 15 gramas de carboidrato. Dessa forma, o paciente ele pode realizar trocas entre alimentos, né? Serão estimuladas trocas entre alimentos do mesmo grupo, mas poderá haver situações em que o paciente ele fará substituições entre os grupos, trocando, por exemplo, um alimento do grupo do leite por um alimento do grupo das frutas. Agora, vocês observando aqui na tabela, vocês podem se perguntar, mas o arroz, 3 colheres de sopa, tem 18 gramas de carboidrato, e a fruta, uma laranja pequena, tem 10 gramas de carboidrato, e está considerando como uma substituição, que, como foi falado, cada substituição possui 15 gramas de carboidrato. Isso acontece porque existe essa variação nesse método, né? Foi estabelecido que pode ter uma variação de 8 a 22 gramas e que, mesmo assim, alimentos que estejam dentro dessa variação ou porções de alimentos que estejam dentro dessa variação
pode ser considerada como um equivalente de 15 gramas. Então, ainda observando a tabela, vamos supor que o feijão não tivesse nessa refeição, né? E aí, num dia, o paciente, ele come 3 colheres de sopa de arroz e no outro dia, ao invés de comer o arroz, ele vai comer 4 colheres de sopa de feijão no lugar, que é um equivalente de acordo com a tabela, né, de substituições. E como vocês podem ver, quando a porção do alimento ela tem menos do que 8 gramas de carboidrato, ela não precisa ser contabilizada. Então, você pode adicionar como um extra sem contabilizar na sua refeição. Como é o caso também, né, das proteínas, em que até certa quantidade não é necessário contabilizá-las nas refeições. Então, esse método, ele é um método mais simples, porque o paciente não vai precisar ficar contando quantos gramas de carboidrato tem em cada alimento que ele for comer, para ver se vai bater certinho com a quantidade estabelecida, né? Ele poderá usar a tabela de equivalência e trocar as porções por outras porções equivalentes, né? E todos os dias consumir alimentos diferentes dentro daquelas trocas possíveis que ele tem. Porém, pelo fato de existir esse arredondamento de alimentos que vão de 8 gramas de carboidrato até 22 serem considerados todos como contendo 15 gramas de carboidratos e serem substituições equivalentes, é um método menos preciso. Sobre a aplicação da contagem de carboidratos no diabetes tipo 1, ela se dá de acordo com a utilização da insulina do paciente, que pode ser dessas 3 formas: a terapia convencional, múltiplas doses de insulina ou por sistema de infusão contínua, que é com a utilização da bomba de infusão. Na terapia convencional, temos a aplicação da insulina de 2 a 3 vezes ao dia. Ela normalmente é utilizada em pacientes em estágio inicial do diabetes ou em diabéticos do tipo 2, quando os medicamentos para o tratamento não fazem mais efeito. A contagem de carboidratos é de acordo com os horários e dosagem de insulina, e nesse caso, não será possível ser flexível na quantidade de carboidratos a ser consumida. A vantagem será apenas a escolha do carboidrato. Então, após calcular e definir a quantidade de carboidratos, poderá ser passada para o paciente pela forma de substituições ou de gramas, dependendo também da habilidade desse paciente em fazer essa monitoração de carboidrato. Na terapia com múltiplas doses de insulina, temos a aplicação de 4 ou mais doses de insulina por dia, que geralmente são aplicadas 30 minutos antes ou logo após as refeições. E elas podem causar efeitos em maiores riscos de hipoglicemia e também no ganho de peso, tendo como a principal vantagem para o paciente inserido nessa terapia a possibilidade de flexibilizar, além do carboidrato, também a quantidade. Então, nós vamos ter a razão de insulina por carboidrato, que é determinada pela divisão de uma constante, que seria o valor de 500, pela dose que o paciente ingere por dia de insulina. Então, o objetivo é mostrar quanto de carboidrato a unidade de insulina cobre. Citando um exemplo, se o paciente faz uso de 40 unidades de insulina por dia, a gente vai dividir 40 por 500, que é esse valor da constante, e descobrir o valor da razão de insulina por carboidrato, que no caso desse exemplo será 12,5 gramas. Aí, se caso esse paciente deseja consumir, por exemplo, umas 15 gramas de carboidrato, além da quantidade estabelecida, ele pode cobrir essa quantidade com 1 unidade a mais de insulina. Como observação, eu trago que as insulinas de ação ultra rápida, que são aquelas que têm início de ação em cerca de 15 minutos, são de grande vantagem para crianças, por exemplo, devido à possibilidade de aplicar logo após a refeição, e caso essa criança não coma toda a refeição, nós podemos diminuir a quantidade de carboidratos que foram rejeitados por ela e aplicar a dose ajustada para a quantidade real consumida por ela. Já no caso das insulinas de ação rápida, elas não permitem essa flexibilidade, justamente por conta do seu início de ação ser mais demorado, que é em torno de 30 minutos. Então, ela precisa ser aplicada antes da refeição, e caso a criança rejeite o alimento, certamente terá como resultado a hipoglicemia. Na terapia com sistema de infusão contínua, é utilizada apenas a insulina de ação ultra rápida, que é injetada em pequenas quantidades lenta e de forma contínua, imitando assim a função do metabolismo basal do pâncreas. Então, após as refeições, o paciente pode ajustar no aparelho a dosagem para cobrir o total de carboidratos consumido na refeição.
E dentre as vantagens desse método são os menores riscos de hipoglicemia, diminuição nos níveis de hemoglobina glicada, substituição das múltiplas injeções por dia, maior flexibilidade com horários de alimentação e melhor qualidade de vida, sendo o alto custo da bomba de infusão a maior desvantagem. Aqui temos algumas informações que são consideradas importantes para o cálculo da contagem de carboidratos. O uso da sacarose ele pode ser considerado na contagem de carboidratos. Ela será contabilizada como qualquer outro carboidrato, então deve ser incluída como uma substituição de outros carboidratos e não simplesmente adicionada. No caso das fibras, elas não são transformadas em glicose, então por isso não serão contabilizadas. Se um alimento a ser consumido tiver mais de 5 gramas de fibras, aí sim o total dela deverá ser diminuído da quantidade de carboidratos da porção, assim obtendo o valor real de carboidratos a serem convertidos em glicose. A proteína, apesar de não ser o foco da contagem de carboidratos, ela deverá ser contabilizada se consumida acima de uma porção. Então, acima de 90 gramas, considerar o carboidrato. Então, por exemplo, um bife de 100 gramas tem de 30 a 60% da proteína total convertida em glicose após, em média, 5 horas. Como calcular? Em 100 gramas de bife, contendo 26,7 gramas de proteína, e essa informação da quantidade de proteína é encontrada na tabela de composição de alimentos. Nós vamos multiplicar pelo percentual, que pode ser de 30 a 60%. Multiplicando esse 26,7 por 0,30, vamos encontrar o equivalente a 8,1 gramas de carboidrato oriundo dessa proteína. Então, para saber qual a faixa de percentual usar, é preciso ir ajustando de acordo com a resposta insulínica do paciente. Então, se você optou por 30% e ele está com hiperglicemia, quer dizer que ele não está tendo apenas 30% de carboidrato oriundo daquela porção de proteína. Ele está tendo mais. Então, é viável que se teste com 60% de percentual e veja essa resposta dele. Então, tem que ir ajustando conforme a resposta. As gorduras representam 25 a 30% do VET. E aqui temos um exemplo com 150 gramas de carne magra, no qual 8,58 gramas corresponde à quantidade de lipídios presentes nessa carne, multiplicado por 0,10, que é correspondente ao valor da porcentagem em que esse lipídio é convertido em glicose no período de até 5 horas, resultando em 0,86 gramas de carboidrato, que é aproximadamente 1 grama. Importante ressaltar que, mesmo com essa pequena influência na glicose, é interessante que seja mantido um controle do paciente ao ingerir a proteína e o lipídio, de acordo com seu plano alimentar individualizado, assim evitando exageros para que não leve à hiperglicemia. Sobre as possíveis complicações que podem ocorrer na diabetes estão a depressão, a nefropatia diabética e a retinopatia diabética. Sobre a depressão, em torno de 20 a 30% dos pacientes com diabetes apresentam a doença. A depressão no paciente com diabetes tende a comprometer os vários domínios da qualidade de vida, incluindo saúde física, saúde psicológica, relacionamento social, domínio ambiental e depressão social relacionada à saúde em geral. A presença da depressão em pacientes com diabetes foi associada a uma amplificação da sintomatologia, ou seja, aqueles com depressão apresentam mais sintomas do que aqueles sem depressão. Embora exista uma elevada associação da depressão com a diabetes, o porquê isto ocorre ainda não é bem compreendida. O que se sabe é que algumas mudanças neuroquímicas induzidas pelo diabetes podem contribuir para o desenvolvimento da depressão e distúrbios cognitivos associados ao diabetes. Além disso, a rotina de cuidados é estressante, com o controle frequente da glicemia e a dieta alimentar restrita. Isso pode influenciar no desenvolvimento da depressão, especialmente à medida que as complicações aumentam e se desenvolvem cada vez mais sintomas. Existem 2 fatores que podem se relacionar à depressão no paciente diabético: a aceitação da doença e a capacidade do paciente em lidar com as alterações que a doença impõe sobre alguns aspectos da vida cotidiana. A dificuldade de se adaptar à doença pode se associar a um aumento dos sintomas depressivos, prejudicando o funcionamento diário, e isso dificulta ainda mais as modificações no estilo de vida relacionadas à doença. A depressão em pacientes com diabetes está associada a níveis mais altos de hemoglobina glicada, pior controle glicêmico, complicações diabéticas e um aumento da frequência da ida à emergência. A depressão pode levar a um autocuidado pobre, afetar o controle glicêmico e comprometer a qualidade de vida. Alguns antidepressivos possuem efeitos sobre a glicemia e requerem uma atenção especial quando utilizados em pacientes com diabetes. Antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos
particularmente aqueles com ação predominantemente noradrenérgicas, podem inibir a liberação de insulina pelo pâncreas e causar um aumento da glicemia. Recomenda-se uma atenção especial para o possível efeito dos antidepressivos sobre o controle glicêmico. Uma possível explicação seria a hiperativação do eixo hipófise-adrenal, relacionada à depressão. Níveis elevados de catecolaminas estariam associados ao aumento da glicemia e da intolerância à glicose via diminuição da síntese de insulina, ou aumento de resistência periférica à ação da insulina. O tratamento da depressão traz efeitos benéficos na adesão às orientações médicas, melhorando o controle glicêmico e, indiretamente, diminuindo o risco de complicações crônicas da doença. Os sinais e sintomas da depressão incluem humor deprimido, diminuição de interesse e de prazer em atividades, mudança significativa de peso e ou no apetite, insônia, agitação psicomotora ou lentidão, fadiga, dificuldade de concentração, sentimento de culpa ou inutilidade ou ideias suicidas. A nefropatia diabética é a manifestação renal em um paciente diabético. É uma doença progressiva e no início assintomática. Ela resulta de uma longa exposição à glicemia elevada, associada ao mau controle da pressão arterial, colesterol, fumo e fatores genéticos. Ela deve ser pesquisada logo no início de uma diabetes diagnosticada, pois o diagnóstico precoce é importante para atenuar os fatores de risco e melhorar o desenvolvimento da doença. A chance de um portador de diabetes apresentar nefropatia chega até a 30%. Para prevenção e controle, os pacientes diabéticos devem realizar pelo menos uma vez por ano o teste de urina, para avaliar microalbuminúria, que é a perda de albumina na urina. Em geral, ela ocorre antes do aumento da pressão ou da perda da função renal. Os fatores de risco ambientais mais relacionados ao desenvolvimento da nefropatia, como a hiperglicemia e a hipertensão, devem ser rigorosamente tratados, a dislipidemia corrigida e o fumo desencorajado. Deve-se evitar a progressão da doença para assim aumentar a sobrevida dos pacientes com diabetes. No início assintomática ou com mínimas manifestações urinárias, pode evoluir para perda de proteínas pela urina, que é caracterizada pela urina espumosa, e até muitas vezes para perda da função renal e necessidade de diálise ou transplante. Podem aparecer sinais tardios, como aumento da pressão arterial, aumento dos níveis de creatinina e ureia, anemia, perda de apetite, náusea e acidose metabólica. Em uma pessoa com doença renal avançada, a redução do apetite, se o medicamento não estiver adequado, há grande chance de ocorrer hipoglicemia. A retinopatia diabética é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes e é a principal causa de cegueira entre pessoas de 20 a 74 anos. Se o medicamento não estiver adequado, há grande chance de ocorrer hipoglicemia. A retinopatia diabética é uma das principais complicações relacionadas ao diabetes e é a principal causa de cegueira entre pessoas de 20 a 74 anos. A principal causa da baixa visual na retinopatia é o edema macular, podendo estar presente desde as fases iniciais da retinopatia até em casos onde há doença proliferativa grave. A forma proliferativa é a que mais frequentemente se relaciona com a perda visual grave, devido a eventos oculares potencialmente causadores de cegueira irreversível. Após 20 anos de doença, mais de 90% dos pacientes diabéticos tipo 1 apresentarão algum grau de retinopatia. O tempo de duração do diabetes e o controle glicêmico são, respectivamente, os dois fatores mais importantes relacionados ao desenvolvimento e à gravidade da doença. Assim, o controle glicêmico é fundamental para a prevenção e diminuição das complicações relacionadas à retinopatia. Em pacientes diabéticos, o acompanhamento oftalmológico deve ser programado e rigorosamente cumprido, a fim de que a doença seja tratada de maneira correta e não hajam sequelas irreversíveis. Frequentemente, mesmo pacientes com retinopatia diabética proliferativa grave podem ser assintomáticos, sendo fundamental que sejam feitas avaliações oftalmológicas periódicas. Nos pacientes de diabetes tipo 1, a retinopatia geralmente se inicia de 3 a 5 anos após a puberdade. Os critérios para diagnóstico e caracterização da retinopatia são definidos por tabela internacional. Os sinais e sintomas podem apresentar perda parcial ou total da visão, dor nos olhos, visão turva, olhos vermelhos, sensação de pressão nos olhos, visualização de sombras, perda da visão periférica ou central e dificuldade para enxergar à noite.